representante, delegado, da Aliança das Esferas, Libertação Mundial, divulgação suave, tribunais internacionais, ameaças da inteligência artificial e o que está mais a surgir. Olá, presentemente, estou a trabalhar numa atualização. Essa informação está a desenvolver-se e como parte desse cenário, pediram-me para colocar uma imagem de uma determinada carta de tarot, absolutamente estranha. Da conversa de fundo, parece que agora é um bom momento para ser desertor do grupo conhecido como a Cabala e juntar-se à oposição ou participar na preparação do mundo para uma divulgação completa, avançando nessa arena como autor da denúncia. Aqui está um artigo interessante sobre endrives. Recentemente, houve uma quantidade interessante de divulgação suave feita pelos poderes instituídos. Os governos secretos da Terra e os seus múltiplos sindicatos também estão à procura da clemência das alianças estabelecidas na Terra. Após a recente rejeição da última oferta/ameaça dos Royal Waitraco, da Comissão dos 200 Presidentes, houve uma vigilância apertada desses grupos, caso estivessem à procura de fazer o correto em relação às ameaças que estavam disfarçadas de ofertas. A Aliança dos Seres Esferas Perbling Alliance, SBA, comunicou ao Conselho da Aliança do Programa Espacial Secreto, SSP Alliance, que este assunto não era algo que a Aliança dos Seres Esfera, SBA, fossem capazes de fazer. Era um assunto que dizia respeito aos seres humanos. Ficou claro que o tipo de experiências que iríamos enfrentar ia ser completamente da responsabilidade da humanidade. Aos que estavam ao nível dos grupos da aliança estabelecida na Terra e que têm tido acesso a vários níveis ou versões das divulgações cósmicas que estão a acontecer, foi-lhes dito que estão a estabelecer acordos que não estão autorizados a fazer, por não serem uma organização legítima que represente a humanidade. Todos, incluindo a Aliança do Programa Espacial Secreto, SSP Alliance, vão ter de comparecer perante um verdadeiro órgão representativo da humanidade, antes de tudo ser dito e feito. Como foi declarado, mesmo que muitas dessas pessoas sejam bem intencionadas e honradas nos seus objetivos, também precisam de muito tratamento e cura antes de poder regressar à sociedade. Está a tornar-se evidente para alguns desses grupos de pessoas comuns que iniciar tribunais internacionais com base na lei natural pode ser algo que muitos de nós precisam de apoiar, de uma maneira ou de outra. Se nós vamos ser os que se libertam, usando a ferramenta da nossa consciência de massa, então, talvez devêssemos manifestar a mudança a todos os níveis. Digo, mantenha pensamentos de amor e perdão e concentrem as vossas meditações de modo a serem, fundamentalmente, de serviço aos outros. Agora é a hora de mais pessoas saírem das sombras e dizerem o que sabem. Também é um momento de ser um catalisador pacífico para fazer com que as coisas aconteçam. Uma boa parte das informações que recebi recentemente da Aliança dos Seres Esfera, BA, tem sido, sobretudo, de natureza pessoal e espiritual, bem como chamadas de atenção para falar sobre alimentos de vibração elevada em vez de comer alimentação nociva ou permitir-me guardar rancor contra alguém só pelo que eles fazem comigo. Claro que é difícil praticar o que vos dizem para pregar, por assim dizer, e é extremamente difícil percorrer o caminho do serviço a outros. Acontece que muitas vezes pode ser muito bom dar, amar e perdoar os outros. No entanto, quando se trata de nós, temos um sentimento crítico de que ainda não somos dignos de perdão. Vou abordar alguns pedaços da informação na nova atualização, incluindo informações sobre a última oferta do Royal Waitraco ter sido recusada, bem como um encontro entre os grupos do submundo. Acontece que Gonzales tem se reunido como uma espécie de conselho de representantes dos vários grupos separatistas de uma civilização antiga e grupos não humanos que se consideram indígenas da Terra. Alguns deles não foram sempre os grupos mais positivos em relação à humanidade, mas após recentes escaramuças subterrâneas contra os governos secretos da Terra, os seus sindicatos, bem como os seus grupos de aliados do exterior do mundo, desistiram de algumas das suas tradições isolacionistas e começaram a reunir-se abertamente com grupos de quem outrora se esconderam. A área sob debate foi duramente atingida e espera-se que, no futuro, sejam alvos óbvios.
Até agora não houve nenhuma resposta real da facção da Comissão dos 200, depois de receber ou não a sua proposta de clemência. Gonzales disse-me para apertar o cinto de segurança, mas eu disse-lhe que, de qualquer maneira, na demolição controlada desta enorme máquina industrial da Terra e do espaço, a Cabala ia ter uma viagem atribulada. Gonzales afirmou que as observações recentes mostram que a ameaça da inteligência artificial, a ITRIAT, tem destruído a consciência da humanidade. A aliança do Programa Espacial Secreto, SSP Alliance, considera que é apenas um dos fatos bem-sucedidos da divulgação que eu e David Wilcock, DW, todos os que ajudaram a espalhar a informação, fomos capazes de deixar escapar de uma excelente maneira. Há muito mais trabalho a fazer. Precisamos torná-la conhecida de todos e fazer saber à fonte que estamos prontos para um evento de divulgação completa, seguido da criação de um tribunal mundial, que permitiria que toda a humanidade tivesse uma palavra a dizer. A aliança do SSP propôs o evento acima mencionado, bem como a libertação de tecnologias fortemente suprimidas. Há um grande número de grupos na Terra que estão a dizer que são melhores do que a Cabala, e que estão prontos para intervir e assumir a decisão de uma forma semelhante. Estes diversos grupos da aliança têm estado envolvidos em negociações com a oposição, que tem mesmo sido infiltrada por eles. De momento, há alguns desafios com que precisamos de lidar. É bom que as pessoas estejam a acordar e estejam prontas para comprometer-se com o mundo à sua volta. Chegou o momento de todos fazerem a sua parte. Tenho que admitir que estava mais do que sobrecarregado com todos os contatos e pedidos de entrevistas. Tenho de atualizar o meu site com todo o tráfego, bem como corrigir algumas falhas referidas. Em breve, não vou ser capaz de ler todos os e-mails a qualquer momento. Se me enviaram um pedido de entrevista para o vosso programa, peço desculpa pela minha falta de resposta nas últimas semanas. Vou tentar apressar algumas entrevistas com algumas pessoas o mais rápido possível. Estou ansioso por fazer alguns programas no futuro próximo. Penso conversar com David Wilcock esta noite. Não tenho a certeza se faremos entrevistas conjuntas ou não no futuro. Gostei da maneira como decorreu a última. Obrigado por todo o apoio recente entre alguns tempos interessantes. Estou de viagem com a minha família durante 10 dias. Estamos a ter as férias que eram tão merecidas. Estou a ver todos os tipos de não informação, para ser gentil, a maior parte é desinformação flagrante, de blogueiros e de fóruns. Não pude deixar de rir sobre algumas observações a respeito dos Bulavias serem um projeto de algum tipo de inteligência artificial / controlo da mente da Cabala. Os profetas da inteligência artificial dos sindicatos do governo secreto da Terra, Cabala / Illuminati, ficaram extremamente melindrados com a minha revelação da extensão dos deuses da inteligência artificial, do tráfico de escravos humanos e dos crimes contra a humanidade, da infraestrutura do SSP, Programa Espacial Secreto. O que mais me aborreceu foram essas datas da divulgação. Nunca referi essas datas. De onde surgiram? As pessoas estão a tentar atribuir-me a referência de datas em setembro e novembro quando nunca referi nenhuma e tenho sempre afirmado que nunca o vou fazer, uma vez que as datas estão relacionadas com o despertar da consciência da humanidade. Todos os pedidos / ofertas / ameaças veladas da Cabala para a divulgação parcial ou para ter a divulgação daqui a 50 anos ou a permissão de clemência a todos os cabalistas, Illuminati, ETS ou EBS, envolvidos em crimes contra a humanidade foram negados. Mas os blogueiros dizem que estamos a aceitar negociações em nome da humanidade e sabe que isso não é verdade. A aliança dos Ceres Esfera declarou que esta negociação não é para ser feita por ela. Logo que haja um evento catalisador, de natureza global, financeiro, seguido de um evento de divulgação completa de dados envolvendo quantidades enormes de documentos, nós, os povos da Terra, estaremos a tomar essas decisões.
As únicas negociações que estão a ser efetuadas agora, são para trazer os desertores, as testemunhas e as vítimas desses grupos, alguns dos quais estão a ter rótulos desagradáveis de pesquisadores ignorantes da natureza plena e verdadeira destas fontes de serviços secretos e a amplitude do conhecimento de todo o espectro dos programas escondidos dos delatores de nível inferior, que agora estão a trazer documentos da mesma forma como os Snowden fez. A recente pirataria de dados contra as entidades cabalísticas, nos Estados Unidos e na União Europeia, provocou-lhes um pânico completo. Em minha humilde opinião, há 100% de probabilidades de chegar a novembro com ou sem divulgação completa. A Cabala está num pânico enorme, está extremamente aborrecida sobre a divulgação dos dados da atividade dos seus profetas da inteligência artificial, sobre a sua infraestrutura do sistema solar, sobre o comércio de escravatura humana e sobre a informação de alguns dos seus grupos tal como a Ordem do Sol Negro, para nomear apenas alguns. É engraçado ver que os profetas da inteligência artificial estão agora a atacar e a designar os Blue Avians como uma operação psicológica de inteligência artificial, assim como é estranho que as pessoas estejam realmente a aceitar a noção de que cabala satânica, que quer acabar com 90% da humanidade, esteja agora a expor como a sua magia realmente funciona. Através da nossa consciência de massa, satanistas estão a querer que os comedores inúteis que eles controlam acordem para o seu poder de consciência, e que se tornem mais amorosos. São seres que realmente se alimentam de medo. E que se tornem de serviço aos outros. São seres que usam tudo para nos manter uns contra os outros. Usam a religião, a raça, a política, etc. Ergam as nossas vibrações para fazer a transição para 4D. Esses seres estão a usar o CERN e outras tecnologias para tentar interromper este processo. Para revelar toda a extensão dos múltiplos programas espaciais secretos, SSP da sua vasta infraestrutura, e como eles têm trabalhado duramente, durante décadas, para convencer as pessoas da existência de apenas de uma versão muito baixa de tecnologia. Tratem o vosso corpo como um templo e mudem para uma dieta altamente vibratória enquanto, ao mesmo tempo, esses seres têm envenenado o nosso suprimento de alimentos e as nossas culturas para nos fazer mal e encurtar o nosso tempo de vida. Isto faz sentido para as pessoas? Isto é uma operação psicológica da Cabala. A operação psicológica da Cabala é o programa para desacreditar as divulgações de informações recentes que nunca foram supostas ser do conhecimento da humanidade. Estes infiltrados inteligentes manipularam os egos fora de alguns pesquisadores e pegaram na informação apresentada, torceram-na e, em alguns casos compuseram coisas que nunca fizeram parte do meu testemunho. Tudo o que tem de fazer é pesquisar que informação é que coloquei em contexto, para ver que a maioria dos atacantes manipularam a informação e em alguns casos, trabalharam diretamente ao lado dos agentes Illuminati, tornando-se, por sua vez, em agentes. Faz mais sentido para as pessoas que um autoproclamado Insider Illuminati esteja a ser escutado quando cada legítimo Insider Illuminati que avançou e disse a verdade, contou histórias de abuso mental e sexual e de pesado controlo da mente desde o nascimento, treinado para controlar a mente dos outros, esteja agora publicamente a dar informações com zero informações sobre o que ocorreu com eles no passado, se bem que afirmaram que essas coisas aconteceram com eles em conversas privadas a mim e a outros. Isso acontece com todos os membros Illuminati, sem exceções. Os pesquisadores que saltam para chamar todas e quaisquer pessoas que tenham estado envolvidas em qualquer um dos centros de programas tipo Milagres sobre super soldados com a mente controlada ou Cabal Shields e todos os seus dados devem ser lavados. Conseguem ver a desconexão da lógica deles. Se não querem acreditar no que eu e outros estamos a dizer, se isso vai contra anos de construção de um sistema de crença esotérica, ou religiões UFO, isso é ótimo, mas não sejam hipócritas. Se sentirem a necessidade de assaltar e atacar de uma forma espiritualmente muito desconcentrada porque discordam, tal fato reflete-se apenas na vossa jornada espiritual. Não estou a dizer que se discordarem de mim, estão espiritualmente num padrão de vibração inferior. Estou a dizer que a maneira como refutam aquilo com que não concordam, as vossas agendas e polaridades mostram claramente quão evoluídos ou desconcentrados vocês estão, mental e espiritualmente.
se optarem por acreditar nos blogueiros enganados ou nos que enganam intencionalmente o público, racionalizando as suas campanhas de desinformação como se fossem para o bem maior, tal como faz a Cabala, então isto é um resumo do que eles acreditam que seja agora a mensagem da Cabala. A cada dia, concentrem-se em estar mais orientados para o serviço aos outros. Concentrem-se em ser mais amorosos, em aumentar o vosso nível de vibração e consciência e em aprender a perdoar a si mesmo e aos outros, libertando o karma. Desta maneira, isso irá mudar a vibração do planeta, a consciência coletiva da humanidade e mudar a humanidade, através de uma pessoa de cada vez, mesmo que uma pessoa seja você. Eles dizem, os Buavias, para tratarem o seu corpo como um templo e mudarem para uma dieta de vibração elevada para ajudar nas outras mudanças. Isso soa para muitos como uma mensagem hippie de amor e paz que não vai fazer a diferença. Garanto-lhes que o caminho que eles expõem na mensagem deles é uma tarefa difícil. Mesmo na hipótese pouco provável de que estas tecnologias fossem suprimidas, imaginem em que mundo viveríamos se todos fizéssemos essas alterações em nós próprios. Recentemente, houve algumas reuniões do Conselho da Aliança do Programa Espacial Secreto, SSP Alliance, bem como algumas outras reuniões em que, na sua maior parte, Gonzales tem estado presente enquanto eu estou a trabalhar noutros campos de ação. Os relatórios estão a ser preparados para serem divulgados em breve. Há uma quantidade surpreendente de atividade a acontecer na Aliança da Terra, algumas lutas internas desonestas sobre um novo sistema financeiro, bem como algumas atividades entre os grupos de extraterrestres, e uma reunião recente de um conselho das civilizações subterrâneas fugidas da Terra Antiga. Recentemente, tem havido batalhas entre grupos não relacionados com a Aliança do Programa Espacial Secreto, SSP Alliance, ou com a Aliança da Esfera, Sphere Alliance. Também estamos a compilar uma grande quantidade de dados a partir de pistas em papel ou de comunicações de algumas das pessoas equivocadas, que estão a tentar desacreditar-me, utilizando os recursos e as táticas da Cabala. Vou estar a trabalhar nesses assuntos de ação, assim como vou ser recolhido para uma reunião, enquanto estiver em férias com a família. Hafteareir preocupa-se porque muitas pessoas estão mais interessadas num relatório divertido da missão do que em ouvir a mensagem e trabalhar para se tornarem mais ao serviço de outros. Não se concentrem demasiado na Aliança da Esfera ou nos Bluavias. Disseram que numa data futura, quando a humanidade se estiver adaptada às novas energias, as esferas iriam desaparecer e 2 seres esfera desconhecidos permanecerão durante algum tempo em serviço de guarda à humanidade, enquanto formos uma espécie da 4ª dimensão em transição. Estes últimos 2 seres esfera não irão comunicar ou mostrar-se, senão depois de termos tido um evento de divulgação plena, um evento de reconciliação global, e estarmos a controlar o sistema solar e os seus recursos, infraestrutura, bem como entabular relações com outras civilizações. Tudo isso irá ocorrer enquanto estamos em transição. Então, vamos concentrar-nos em tomar o que é nosso, do governo da Cabala e do governo secreto da Terra, e colocarmos-nos no caminho correto, na qualidade de espécie humana e como indivíduos. Isso começa com cada indivíduo a mudar esta realidade, uma pessoa de cada vez. Obrigado, até aos meus próximos relatórios. Nota do Gabriel. O que o Coreia está querendo dizer, em poucas palavras, é que a Cabala escura, desesperada devido a inúmeras informações vindo ao público dos seus feitos contra a humanidade, está tentando mais uma vez deturpar a informação trazida pelo Coreia. Está tentando, através de controle da mente, confundir os leitores do Coreia, dizendo que os Bluavias são entidades das trevas, ou algo assim. As pessoas de baixa vibração são facilmente alvos dos controles mentais da Cabala escura, e o que o Coreia está dizendo é que, se existe algo que não concordamos, tudo bem, agora a forma como reagimos ao não concordarmos com algo é o que revela o nosso nível de luz ou de trevas. Os Bluavians são seres de luz das altas esferas, tendo Coreia como um informante da luz. Se eu não sentisse isso, não publicaria seus artigos aqui no Sementes. Aproveito para deixar aqui uma palestra que fiz com o tema discernimento. O Ashtar nos pede para termos discernimento, pois seríamos atingidos por muita desinformação e que precisaríamos estar com o coração aberto e na luz para perceber a verdade.
Então, tenham discernimento quando escutarem que o Corei e os Blue Avians ou outros trabalhadores da luz sérios não são da luz, parem e analisem com os seus corações. Assim saberão que o trabalho do Corei e de tantos outros é genuíno. Não se deixem enganar e nem ser controlados mentalmente pela cabala. Vejam a palestra na descrição do vídeo.